Olá, é uma honra estar aqui com vocês de novo. Muito agradecido pela Conapa, por a gente estar podendo fazer essa apresentação para vocês. Esse tema de microclima, arquitetura, é uma coisa que realmente me fez recordar muita parte da minha vida do passado, aí, com os erros, com os meus acertos, com gente que me ajudou. Eu conheci, por exemplo, eu vou comentar sobre cartas solares com o Gilmar Pio Fernandes de Brasília, o cara que falou assim que você conhece sobre esse tema. Então foi muito bacana. Vamos apresentar isso para vocês. Você já se preocupou com o sol e a sombra nos seus projetos? Essa é uma pergunta importante e uma coisa que muitas vezes parece que os arquitetos, os paisagistas e o pessoal da irrigação também esquecem. A gente vê muita coisa errada no mercado ou projetos inteiros de uma casa que deveriam alocar certas áreas de lazer, por exemplo, e outros de uma forma diferente. Vamos ver as fotos agora na sequência e vamos analisar assim, será que esses lugares eu quero sol ou eu quero sombra? Olhando essa foto, temos que fazer uma análise e verificar, desejamos sombra ou desejamos sol numa situação como essa. Coloquei essas três fotos de três piscinas aqui porque é interessante a gente ver três piscinas na sombra, em horários onde a gente desejaria ter sol, né? A foto acima à direita mostra uma piscina e uma mesa no sol e a piscina na sombra num período já que é como 2 horas da tarde. Então é interessante a gente fazer essas análises aí de sol e sombra em cada projeto. Os espaços de refeição externos, né, as famosas áreas gourmets, que estão se proliferando em condomínios e em vários locais, com certeza é uma área que a gente desejaria estar, quanto mais sombreada, melhor. Vejam que interessante essa aí, né? Uma churrasqueira, cantinho do churrasco, com sol. Imagina um pobre coitado ali dentro fazendo um churrasco, que coisa horrível, né? Como é que poderia, né, corrigir esse problema aí? Talvez com o paisagismo, né? O paisagismo seria uma forma aí de colocar talvez uma planta, né, uma maior ou uma árvore, se não cabe uma árvore, colocar uma espécie de proteção verde para evitar esse sol entrando no local. Aqui nós temos então mais duas áreas aí de churrasqueira onde está tomando sol, né? Isso gera um desconforto térmico e um lugar acaba que é onde as pessoas não vão ficar. E muitas vezes a solução utilizada é a instalação de um toldo como esse, que muitas vezes é um engodo, porque esse toldo acaba não dando sombra, mas não melhora nada a sensação térmica. E além de que, na maioria das vezes, esse toldo não fica muito bonito, né? Aqui nós temos um exemplo perfeito de tudo de ruim, né? A área é totalmente impermeável, a pessoa não valorizou, não usou o paisagismo, e a área de lazer completamente no sol e foi obrigada a colocar esse toldo aí lindo para segurar aí um pouco o sol, porque a temperatura com certeza não vai segurar nada. Aqui nós temos um corte transversal mostrando a formação de um bolsão térmico, né? Isso sempre acontece quando a gente tem um sol com a parede e uma área impermeável, um piso, né, impermeável logo abaixo, porque a gente tem um calor em radiação por convecção. Esse bolsão térmico ele pode ser útil e desejável no inverno, onde a gente quer realmente esquentar a casa. Agora, no verão, isso gera exatamente o efeito contrário, e isso gera uma temperatura interna e, consequentemente, um uso de ar-condicionado muito maior, quando a gente tem ar-condicionado, e consumo de energia elétrica. Falando de paisagismo, né, aqui a gente quer sombra ou quer sol? Essa foto é de um cactus que chama saguaro, comum no deserto do Arizona. Nesse exemplo agora a gente tem plantas, né, com folhagens de sombra embaixo das árvores, onde elas devem estar mesmo, né? Então aqui é um lugar que a gente deseja sombra. Dentro do projeto de paisagismo agora, temos que analisar como determinar esses microclimas que acontecem em um projeto. Para projetos de paisagismo, como podemos situar adequadamente a vegetação e os elementos construídos nos projetos paisagísticos em relação ao sol e à sombra?
É muito importante a gente pensar que paisagismo não é associado só à planta, né? Muita gente pensa que paisagismo é planta, mas o paisagismo são a paisagem. O que nós vamos associar, quais elementos que nós vamos utilizar, e depois temos também que como vamos fazer a setorização da irrigação, como é que nós vamos dividir essa irrigação. E como é que a gente faz esse estudo aí do movimento do Sol e da sombra no nosso jardim? Através das cartas solares. E para cada latitude existe uma carta solar. Uma carta solar é uma metodologia de cálculo da gente verificar um movimento do Sol ao longo do ano e a insolação e a geração de sombra em cada projeto. Esse desenho mostra para a gente o movimento do sol da tarde, né, em um lote, em uma casa. E essas manchas que a gente está vendo aqui são as manchas de eleição de lugares, né? Por exemplo, onde eu colocaria uma área de lazer nessa propriedade, né? Uma área de lazer de verão. Eu colocaria aqui? Bem, se for uma piscina, talvez seria um bom sentido colocar aqui, mas também na parte da manhã eu tenho sombra na piscina toda. Então, provavelmente, a área melhor para colocar uma piscina nesse projeto seria aqui, logicamente verificando se essas árvores já existem no terreno. Uma área boa para colocar a parte de lazer, de alimentação, varanda, churrasco, seria onde eu estou passando o laser aqui. E uma área aqui também que é alternativa para lazer seria essa aqui. Então, seria só um exemplo como a gente deve conhecer o Sol, né, principalmente o da tarde, que é o mais quente, para fazer uma análise de projeto e alocação dos nossos elementos paisagísticos e de lazer. Essa ilustração mostra para a gente uma casa e o lado da casa que mais incide o sol à tarde e o lado da casa que incide o sol da manhã. Isso temos alguma recomendação, por exemplo, né? Conhecendo essa variável do sol da tarde e o sol da manhã, podemos dimensionar o nosso paisagismo de forma que eu vou ter uma planta de maior densidade, maior altura, exatamente para proteger e gerar mais sombra na casa e diminuir a temperatura. E do lado direito, onde é o sol da manhã, eu posso botar uma planta de menor porte, uma trepadeira, uma parede verde com plantas menores. E, obviamente, isso vai gerar um sistema de irrigação completamente diferente de um lado da casa e do outro lado. Ou se a gente está usando os mesmos emissores, com certeza vamos ter que colocar em setores separados por causa da necessidade de água do lado da tarde e do lado do sol da manhã ser diferente. Essa figura mostra a variação da inclinação do Sol ao longo do ano. Na parte superior aqui temos o Sol em 72 graus, Sol de incidência de verão, e o Sol de inverno. Como nós já falamos anteriormente, cada latitude determina uma inclinação dessa e é o resultado que nós vamos também obter na nossa carta solar. Aqui nós temos a situação onde temos uma casa do lado esquerdo com o Sol incidindo diretamente e superfície exposta reflete o calor. Então, significa que nós temos uma reflexão de calor, isso também origina uma temperatura mais elevada dentro da casa. E do lado esquerdo a gente vê uma árvore plantada logo próximo da casa para gerar essa temperatura, porque superfície sombreada não reflete calor. E para nós que trabalhamos com irrigação, sombra como essa, ao perto da casa, é muito importante, porque existe também a sombra da árvore e a sombra da própria casa num determinado horário do dia. Então, essa área não deve estar conectada à mesma área que está aberta, uma superfície exposta. Então, uma das regras de setorização de irrigação começa por aqui. Aqui nós temos uma situação muito interessante, que temos uma árvore com uma altura projetada e um tipo de árvore, né, da copa da árvore, de forma que durante o verão eu vou gerar uma sombra sobre a casa e durante o inverno, que eu quero mais temperatura, eu quero aumentar a temperatura, o sol vai atingir a casa também, ajudando a temperatura. É muito interessante esse tipo de detalhes. Aqui temos exatamente um resultado do que seria um estudo de uma carta solar, onde nós podemos determinar a posição do nosso projeto em relação às coordenadas norte, sul, leste e oeste, e logo depois nós temos a variação do Sol, né? Por exemplo, aqui sunset é o pôr do Sol,
e sunrise é o nascer do sol. Então nós temos exatamente qual é a incidência do sol ao longo do dia, desde o nascer no verão até o pôr do sol, e a mesma coisa nós temos aqui para o inverno. Então nós temos ao longo do ano, nas duas principais estações, o movimento do sol e a incidência do sol. Com isso a gente vai determinar e conseguir também encontrar o sombreamento. Colocamos essa figura aí, essa ilustração, para mostrar que a gente não pode analisar área de sombra e área de sol simplesmente olhando para um projeto e vendo o norte magnético como é o mais adequado, que já ajuda muito. Mas é importante verificar a trajetória solar e a latitude. Verifique que Rio de Janeiro, a variação do sol ao longo do ano é de 22 graus, em Porto Alegre é de 30 graus, e em Belém, que é mais próximo do Equador, a variação é de só 4 graus, ou seja, a variação da sombra ao longo do ano de uma árvore ou de uma edificação é muito pequena, enquanto que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, é bem maior. Muito interessante essa parte de cartas solares, né? Cartas solares, eu indico quem quer aprofundar mais, existem escolas de paisagismo que já tem isso, como a EPB de Brasília, né, Escola de Paisagismo de Brasília. Também há programas de computador disponíveis, há como fazer cálculos, né, manualmente sobre isso. E agora vamos ver daqui para frente como que a sombra, o sol, influencia e como a gente deve adotar critérios específicos para divisão de setores em irrigação em função de arquitetura, microclima e topografia e critérios específicos econômicos e também técnicos de irrigação. Projetos de irrigação. Em projetos de irrigação a gente chama isso de dividir os setores. Talvez seja a parte mais complexa no início, porém com a experiência e conhecimento o projetista acaba desenvolvendo capacidade de análise e preferências e se torna um processo quase automático. Eu falo pessoalmente que no início eu fiz vários erros de falta de análise de sombra e sol em meus projetos, onde eu me preocupava somente com a divisão hidráulica dos setores. Uma coisa que todo projetista tem que observar é quando nós recebemos um projeto, verificar o norte, né? A indicação do norte para nós, porque com a indicação do norte a gente pode pelo menos verificar, de acordo com o local que a gente está, qual é o movimento básico do Sol. Mesmo que não é fornecido um movimento preciso para a gente com uma carta solar, observando apenas isso já ajuda muito, né? Nós temos aí nesse exemplo o lote, né, número 7, achurado aqui embaixo, e a gente tem o nascer do Sol sempre no leste e o pôr do Sol sempre no oeste. Então a gente já tem mais ou menos o caminho do Sol numa casa como essa aí. Iniciando a parte de divisão de setores para sistemas de irrigação, nos projetos nós temos que verificar alguns critérios. Um critério, por exemplo, é o critério arquitetônico de microclima, que é onde a gente tem que separar áreas sombreadas de áreas expostas, né? Com isso já falamos anteriormente, por isso que é importante conhecer aí o deslocamento do Sol e onde a gente tem mais sombra e mais sol. Áreas úmidas e áreas secas, né, que isso é um conceito diferente. Nós podemos ter uma área exposta, que nessa mesma área que está exposta eu tenho área mais úmida e área mais seca. Então eu já tenho uma subdivisão. Por exemplo, eu tenho uma declividade na casa e eu tenho uma descida, e essa descida morre num passeio. E esse passeio é uma área que vai ter um acúmulo maior de umidade, é uma área mais úmida. E pode ser pior um pouco, mas ao contrário, onde eu tenho também que o ponto mais baixo da casa é um muro no pé de um talude, onde eu vou ter também mais acúmulo de umidade e sombra. Então, mais um motivo de não estar da quantidade de água ser diferente por área. E áreas internas e áreas externas, né? O que é uma área interna de jardim? Seria um jardim de inverno, um jardim confinado dentro de uma varanda, e áreas externas são nossos jardins normais aí que a gente tem do lado de fora da casa. Essa foto aqui mostra exatamente os critérios que nós comentamos anteriormente, onde nós temos área sombreada e área exposta, nós temos a zona úmida, zona seca, né? Onde é que nós temos isso aqui? Aqui perto, próximo do portão, eu tenho uma situação de sombra, né, por causa de arquitetura, e a grama cresce maior aqui. Logo aqui fora, né, da área mais externa, nós temos uma situação de zona úmida, né, e zona seca,
aonde está a grama livre aqui, eu tenho uma zona seca e entre os pisos eu tenho uma zona úmida. Então, nós podemos, aqui a gente conclui, né, e pode mostrar que numa área, mesmo uma área externa que está recebendo sol, eu tenho área úmida e área seca, e eu tenho área de sombra e área de sol. Logicamente, essa foto que nós estamos vendo aqui não tem irrigação, por isso que está horroroso desse jeito. Então, vamos passar para o próximo slide. Aqui nós temos outros critérios arquitetônicos de microclima e agora relacionado às paredes verdes, né? Parede verde interna e parede verde externa tem que estar separado em setores de irrigação, porque a necessidade de água é diferente. Também a parede verde em relação à área plana, temos que também ter uma separação, óbvia. E as paredes verdes altas, né? A gente considera em irrigação parede verde alta, paredes verdes que têm mais de 2 metros de altura, porque a gente sempre tem que separar a parte mais alta da parede da parte mais baixa, principalmente pelo movimento do sol, quando a gente tem sombra. E os telhados verdes e coberturas também tem que ter um setor específico para eles, pois são áreas do nosso projeto que provavelmente são as que mais recebem sol e têm a menor quantidade de sombra durante o dia. Temos aqui 2 exemplos de sombra de prédios em outros prédios. Recentemente nós participamos de um projeto de prédios, edifícios com parede verde e com a altura do prédio a gente vê exatamente onde tem sombra, onde tem sol e como nós devemos setorizar a irrigação e obviamente também o projeto de paisagismo tem que estar contemplando essa diferente estresse aí de temperatura e sol. Outro critério que precisamos adotar e considerar são os critérios topográficos, como taludes e áreas planas. Talude é uma parte crítica no projeto de irrigação, né? Muitas vezes em paisagismo o pessoal não pensa, mas é o grande desafio. Para nós que trabalhamos com irrigação, fazer irrigação de talude bem feita é um desafio e existe muitos critérios e muitas tecnologias para fazer isso. Isso dá para fazer mais uma palestra inteira para vocês, mas é sempre um ponto crítico no nosso sistema. E o critério paisagístico, né? Que tipo de planta que nós vamos irrigar? Eu não posso misturar muitas vezes plantas de sombra com plantas de verão no mesmo circuito, mesmo que eu consiga calibrar a quantidade de água por planta, mas um exemplo é gramados na sombra e gramados no sol, que eu tenho que separar em áreas, e também a utilização do paisagismo, né? Como é que esse paisagismo vai ser usado? Se eu tenho área de muito pisoteio, área de muito trânsito, eu preciso separar em setores diferentes dos outros onde eu não tenho tanto trânsito e tanto pisoteio, porque eu vou precisar também de uma aplicação de água diferenciada para esses lugares. Aqui temos um exemplo de uma planta, né? Recebemos uma planta arquitetônica indicando a área de jardins, ainda não temos um projeto paisagístico, mas nós precisamos fazer uma análise. Sem a pessoa conhecer o norte magnético, ele já pode fazer algumas análises de setorização da casa por a existência de paredes, muros, piscina, frente da casa, aonde geralmente num condomínio, por exemplo, a frente da casa é um lugar que está na frente da rua, perto do asfalto, por convecção térmica, sempre é um lugar que nós vamos ter mais calor. O fundo da área da piscina, geralmente em volta da piscina é onde nós temos mais sol, e entre o muro e a parede é sempre onde nós temos mais sombra. Então a gente já pode começar a dividir o nosso projeto em hidrozonas, né? Então eu tenho aqui 3 hidrozonas, as laterais entre o muro e a parede, os fundos da casa e a frente da casa. Aqui nós temos o exemplo de uma rotatória, uma praça, onde a gente vê o cuidado na separação de setores. O setor que a gente está vendo em funcionamento da irrigação é um lugar que está com sol, enquanto o resto da praça está na sombra. Então temos uma diferença aí de necessidade de água e uma setorização correta. Além desses critérios que estamos apresentando aqui para vocês, existem critérios bem específicos de irrigação e mais técnicos. A ideia aqui é realmente mostrar um caminho e algumas coisas que não são utilizadas muitas vezes na setorização de irrigação. Vamos passar para agora outros critérios específicos. E finalmente os critérios econômicos. Isso é bem específico para a irrigação, onde nós temos vários critérios para adotar, por exemplo, a vazão máxima da válvula, que é a capacidade máxima de uma válvula, para nós não termos que usar uma válvula mais cara. Diâmetro de tubos a serem utilizados, os tubos crescem muito o preço quando a gente aumenta o diâmetro. Mínimo consumo de energia elétrica, nós temos que ter um sistema de irrigação que consome o mínimo de energia elétrica também para o custo de operação do sistema ser mais baixo. E também os critérios técnicos, né? Qual é o limite de pressão
e vazão existente naquela propriedade, quer dizer, quanto que eu posso usar de pressão se eu tenho um hidrômetro, né? A capacidade do hidrômetro existente, o hidrômetro é de 3/4 de polegada, quanto de água que passa nesse hidrômetro. E se eu tenho um poço, né, qual que é a vazão dinâmica desse poço? Quanto de água que eu posso tirar desse poço sem afetar a performance desse poço para o nosso sistema de irrigação. Aqui nessa foto desse projeto, eu gostaria de chamar a atenção uma coisa interessante, o que é um projetista preocupar com a parte de microclima. No setor 5, que vocês estão vendo em verde aqui, ele fez uma linha de aspersores no meio do gramado, no meio do jardim da frente da casa, e a outra linha ele fez aqui no passeio externo, que são áreas do projeto onde nós temos maior incidência de sol. E o setor 6, ele tem uma linha mais próxima da casa e outra linha aqui atrás do muro da divisa da casa. São áreas também com mais concentração de umidade e que necessitam de uma menor quantidade de água. Então aqui mostra um bom exemplo de uma divisão correta de setores de irrigação, né? Os setores de irrigação são compostos por válvula, os tubos e os emissores de água, que são os aspersores, que são esses pontos aí cor-de-rosa. Aqui nós colocamos essa foto para mostrar o movimento do sol e sombra. É um estádio de futebol que a metade do gramado já está tomada pela sombra 2 horas da tarde. Então a setorização desse estádio com certeza tem que ser feita com cuidado para verificar a necessidade de água do gramado em cada época do ano e aonde tem mais sol e onde tem mais sombra. Agora que temos já os critérios de divisão de setores, e a irrigação já foi feita toda a divisão de setores em função dos critérios já anteriormente mencionados, a gente tem que contemplar agora a automação, que o controlador, onde nós vamos programar, né, nesse exemplo aqui nós temos programa A, programa B e programa C, onde temos 3 áreas distintas. A área do programa A é uma área sombreada, com árvores, a área do programa B é um gramado exposto, já maduro, enraizado, e a área do programa C são uma forração vegetal, com arbustos, etc., recém-plantados e com a necessidade grande de água. Programa A, nós podemos ter um ciclo de irrigação com dias da semana, segunda, terça, sexta e sábado, quer dizer, a gente pode fazer uma seleção dos dias que a gente quer fazer irrigação, utilizando 100% da lâmina de projeto. Lâmina de projeto é a quantidade de água que nós vamos aplicar por metro quadrado. Programa B, um ciclo de 3 em 3 dias, com a lâmina de projeto de 120%, ou seja, eu tenho intervalos, porém no dia que eu aplico um pouco mais de água para compensar os dias sem água. E no programa C a gente pode botar um ciclo todo dia com a lâmina diária 2 vezes maior, 200%, porque aqui, como a gente mencionou, é um lugar que precisa de mais água e talvez a gente pode também agora fazer uma frequência maior, ou seja, mais aplicações, porque as raízes ainda estão pequenas. Conectados ao controlador existem sensores, o mais popular deles é o sensor de chuva, e na foto nós temos um sensor de chuva a cabo à esquerda e um sensor de chuva wireless. A função do sensor de chuva é exatamente interromper a irrigação quando nós temos chuvas e só deixar a irrigação voltar depois que o nosso jardim tem necessidade de água. E aqui nós temos agora um sensor de umidade do solo, que é um sensor que está crescendo muito sua utilização no mercado exatamente pela exatidão dele e por controlar o que nós queremos, a umidade do solo, não deixar o solo estar com maior umidade do que é desejada para não ter desperdício de água. E aqui um exemplo de instalação desse sensor, a gente sempre instala ele logo abaixo do sistema radicular, de forma que a gente pode medir não somente a umidade do solo, mas também a quantidade de água que está sendo drenada abaixo das raízes. E se a gente quer deixar o sistema mais inteligente ainda, nós podemos ainda conectar nossos controladores na internet através desse mini modem que nós estamos vendo aí, onde a gente vai ter uma conexão com o celular. Então nós vamos ter um app no celular. Esse app, ou app, né, ele é instalado no nosso celular e eu posso controlar vários controladores de acordo com a quantidade de clientes que eu tenho, né, ou se eu sou um usuário único também. Mas é interessante que eu posso compartilhar meu controlador com outras pessoas. Se eu tenho um técnico de manutenção, eu posso enviar o controlador para ele. Ele pode, em qualquer lugar que ele estiver, conectar ao meu controlador e fazer a alteração da programação. Assim como eu também posso receber inputs da minha irrigação.
E a coisa mais mágica que a gente tem com esse app, ou o nosso controlador conectado na internet, é que nós temos, através do conhecimento do CEP da cidade, ou da rua, da localização que a gente está, fazer ajuste automático do tempo de irrigação de acordo com o clima. Isso é fantástico. Quem conhece irrigação automatizada sabe que nós sempre fazemos a programação de tempos fixos por setores. Agora imagina o nosso programador, o nosso controlador, alterando automaticamente o tempo de aplicação de água, consequentemente a quantidade de água, de acordo com a necessidade do jardim. Hoje eu tenho um dia nublado, amanhã eu vou necessitar de uma reposição menor e ele vai se ajustando automaticamente. Realmente isso é uma revolução aí na indústria e uma coisa que gera uma economia de água fantástica. Bem, finalizando a nossa apresentação, eu gostaria de fazer mais uma propaganda para a nossa Academia Rainbird. Ela vai ser em Belo Horizonte, a próxima, de 22 a 26 de outubro. É um privilégio aí para os mineiros. Eu sou mineiro de coração e também fiz academia, aprendi muito lá. Recomendo quem quer se aprofundar no mercado de irrigação, nesse mercado, para mim, maravilhoso. É uma grande oportunidade. Bem, finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado. É uma honra de novo e vai ter um chat aqui logo depois. Vocês podem botar suas perguntas e a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Um grande abraço e um grande beijo a todos.